Pode clamar agora pela glória dele nesse lugar, se aproximando dele, chegando pertinho do Pai, dizendo a Deus: Deus, eu não posso continuar da mesma forma, eu não posso continuar, meu Deus, da mesma maneira, mas eu quero chegar, Jesus, mais perto de Ti, conhecendo, que o Senhor possa se revelar de maneira sobrenatural. Pai, quando começamos a entender os Teus caminhos, nós vemos a forma como o Senhor se revelou a Moisés. Moisés, ele caminhava pelos montes, ó Deus, e ele vê uma sarça ardente. Deus, olha para nós agora, não nos deixa perdidos, sem direção, clamando pelos montes, mas da mesma forma, meu Deus, que o Senhor se mostrou a Moisés, eu peço, se mostre também, ó Deus, essa pessoa que o coração está aberto, inclinado, te invocando, chamando pelo Senhor, pedindo: Pai, eu quero te conhecer, eu quero te entender, eu quero me aproximar de ti, Jesus. Deus está te chamando a orar, a comunhão. Vai abrindo o coração para Ele, para o Todo-Poderoso. Jesus, não nos deixa perdido, mas nos guia, nos direciona, nos leva também às águas tranquilas, Pai. Nos leva aos pastos verdejantes, a verdadeira comunhão e intimidade. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Labasuri malamama macherere xerena lá, riana la mama macherere canta cante cante cantori balama macherere rianorina la mama mahala. Esse momento com Deus, Ele quer ouvir tua voz. Ô mulher de Deus, vai falando com o Todo-Poderoso. Ele está te chamando à comunhão, à intimidade. Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus tem o poder dele para a tua vida. Santo, 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 aleluia. Batiza, Deus, vai batizando agora. Não nos deixa, meu Deus, aqui apenas perdidos, ó Pai, sem sentir, sem te conhecer. Mas Deus, traz, Pai, traz da tua unção. A sua palavra diz que a unção ficaria em nós e ela nos ensinaria. Então que essa unção venha nos ensinar a entrar e a sair da tua presença. Salabaturida la mama mama cherara mama mahara de xere rianorena la mama mahala de xere riba la mama maturi de cantare shalabadurida la mama mahala de. Isso, se aproxima, se aproxima. O Senhor quer ouvir tua voz. O Senhor, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes e não conheces. Diga: Senhor Jesus, que a tua presença ela não passe em vão na minha vida, mas que eu aprenda, entenda e saiba, meu Deus, usar esse privilégio de estar diante do Senhor em todo tempo, em o nome de Jesus. Amém? Bom dia. Amém? Podemos sentar. Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos entrar na palavra. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em livro de Êxodo. Vou começar em Êxodo, tá bom? E vou pedir para o irmão William colocar para mim na versão NVI, se puder. Êxodo, não falei o lugar, né? 33:11 eu vou ler, tá? 33:11. Ultimamente estou com esse negócio, eu falo onde que é, mas não digo claramente. Diz que é o tempo que faz isso, né, irmãos?
Vai chegando, né, irmão, para todo mundo. Êxodo 33, versículo 6, versículo 11. Amém? Feche os olhinhos um pouquinho, Pai, que o seu poder venha sobre nós e o Senhor nos dê entendimento para entender e que a sua palavra ela se revele aos nossos corações. Se revelando, Deus, possamos alcançar tudo que o Senhor espera para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Olha a profundidade da comunhão que havia entre Deus e Moisés. Quando eu falo da comunhão entre Deus e Moisés, você vai dizer, mas Moisés era Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, se a Bíblia ela é verdadeira, né? Mas se alguém questionasse, Moisés ele era um homem comum, sim ou não? Criado no meio de um reino pagão, um reino idólatra, Faraó e a esposa eram considerados sol e lua, e não tinha nada a ver com Deus lá, amém? Moisés criado como neto, e aí você percebe que Moisés, claro, era o povo hebreu que estava lá, que Deus tinha uma promessa com eles. Mas não era um povo diferente do povo de hoje, era o mesmo povo. Tanto que Moisés acabou criando até um crime contra o próprio egípcio para defender um hebreu. Não foi isso que aconteceu? Então Moisés ele foi levado também pelas emoções. Ele também tinha a mesma capacidade de ferir que as pessoas hoje têm. Eu poderia até ser maldoso e dizer que ele tem os mesmos descontroles da maioria das pessoas de hoje, mas não vou dizer que é descontrole, porque eu acho que ali foi uma legítima defesa também, não é? Porque não sabíamos o que iria acontecer do outro lado, mas a Bíblia diz que ele defendeu e aconteceu isso, não é? Em alguns momentos da história de Moisés, nós vemos um Moisés irado também, mesmo sendo um homem calmo. Então a gente não poderia notar alguma coisa de diferente que havia em Moisés, a não ser a quantidade da qual ele se derramava diante de Deus. Isso era irrevogável, não tem como você não trazer isso. Isso não tem como você deixar passar em branco. Moisés subia no monte e passava horas lá. Ah, mas Moisés era diferenciado. Moisés, ele não, a Bíblia não deixa tão claro. Uns falam que ele era gago, outros dizem que a língua dele era presa, e outros falam que Moisés realmente tinha voz estranha, ou então ele era tímido. Eu não sei o que ele tinha, mas o Moisés era cheio de limitações, como qualquer ser humano que existe, sim ou não? Só que Moisés, ele escolheu ir além do que a maioria das pessoas vão, amém? O Moisés, ele escolheu se aproximar de Deus de uma forma diferente. E aqui a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor falava com Moisés, como? Face a face, como quem fala com um amigo. Olha só o ponto que chegou Moisés do Senhor. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da onde? Da tenda. Você vê que um caminho vai se espalhando para os grandes homens da Bíblia, não é? O Moisés estava sempre ali, mas o Josué também não se afastava. Mas o interessante é, Deus falava com Moisés face a face. Pastor, mas isso não acontece mais, isso não tem mais como acontecer hoje em dia. Na tradução normal agora mesmo, você vai em Malaquias 3:6. Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3:6. O que Deus fez com Moisés, Deus pode fazer hoje? Sim ou não? Pode. O que Deus fez através de Jesus, o próprio Cristo falou, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu, e faria o quê? Maiores do que estas. Então não existe restrição para que você possa dizer,
Pastor, o que aconteceu com Deus e Moisés não tem como acontecer conosco. Tem. Eu poderia começar falando lá em Gênesis de quando Deus toma um homem, o Enoque, porque esse homem andava com Deus, como andou também o Moisés ali. E Deus, diz a Bíblia, que ele andava e de repente não mais, porque Deus tomou ele para si. Ou seja, ele se aproximou tanto de Deus, ele chegou tão perto de Deus, que Deus levou ele. Ele foi arrebatado. Foi o primeiro homem da história relatado ali que foi arrebatado por causa da proximidade, de como ele quis se aproximar de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de aparência de religiosidade. Estou falando de comunhão com quem? Com Deus. Amém? Tem muito religioso, mas a comunhão com Deus. E Deus, ele fala assim, ó, porque eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Então, se Deus não muda, Deus não altera, se Deus não deixa de agir da mesma forma que Ele sempre foi, por que Deus não vai fazer o que Ele fez no passado? Por que Deus não vai curar como Ele curou no passado? Por que Deus não vai se revelar como Ele se revelou no passado? Por que Deus não vai instruir pessoas da mesma forma que Ele instruiu no passado? Deus continua fazendo as mesmas coisas, da mesma forma que ele fazia. Então ele deixa claro, eu, Senhor, eu não mudo. Só que aí é que está a igreja. Eu comecei falando de Moisés. O Moisés, ele tinha uma coisa que se diferenciava de todo mundo. Eu poderia inclusive ler para vocês quando Deus convoca todo o povo ali no monte, e a maioria do povo não quer. Eles falam para Moisés, Moisés, vai você mesmo, o que você falar para nós vamos ouvir. Mas eles todos estavam com medo de ficar cara a cara com Deus, porque eles temiam que alguma coisa deles pudesse reprovar. E Deus tinha consumido já alguns homens da história da Bíblia, então eles temeram aquilo ali. Moisés não, Moisés foi e falou com Deus cara a cara, diz a Bíblia Sagrada. Falou com Deus face a face daquele monte. Então Deus, ele falou, eu sou o Senhor, não mudo. Ah, mas pastor, Deus não quer essa proximidade. Eu poderia falar de Coríntios, a Bíblia diz que o próprio tempo de Moisés mesmo, a Bíblia, Deus manda fazer para ele um santuário no meio do arraial. Por que Deus mandou fazer um santuário no meio do arraial? Porque Deus queria estar perto do povo dele, sim ou não? Não era vontade de Deus? Senão Deus falava, faz um santuário para mim lá longe, não é? Mas não, Deus manda que faça um santuário bem no meio ali do arraial. Para quê? Deus queria estar próximo do povo. Amém? Ele queria estar em comunhão com aquele povo. Só que as pessoas, elas têm uma tendência a se dispersar com coisas, principalmente com as novidades dessa vida. Então o povo está sempre se distanciando, sempre se perdendo da presença de Deus. Mas em João 6,37, você está em Malaquias, você vai lá em João 6,37. 6,37. Eu falei para você que Deus falou cara a cara com o povo e o povo não quis subir. Coloca um pouquinho para mim ali, Deuteronômio 5,4, rapidinho para mim. Coloca no 5,1, só para não ficar o que eu falei aqui, mas não disse onde que era, ó, que eu acabei de falar para vocês. Chamou Moisés todo Israel e disse, ouve Israel, estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Aprendê-los eis e guardá-los eis para os cumprir. 2. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. 4. Face a face o Senhor falou com quem? Conosco no monte do meio do fogo. 5. Naquele tempo eu estava entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Olha agora. Porque temeste o quê? E não, eles temeram a presença de Deus, temeram o fogo de Deus, e eles não quiseram subir. Mas Deus falou com Moisés e tinha chamado o povo a se apresentar. Amém?
Lá onde que eu falei, 6,37, né? João 6,37. Então o Senhor sempre buscou a proximidade, mas Ele diz ali, ó, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E olha o que Cristo fala, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então você percebe dentro da palavra de Deus, que Deus jamais Ele despreza quem busca essa comunhão. Deus jamais despreza quem se aproxima dele. Deus jamais despreza aqueles que vão até a presença de Deus e querem se aprofundar na presença de Deus. Amém? Sempre Jesus, Ele se aproximou, Ele chegou perto das pessoas. E muitos deixavam Jesus porque alguma coisa ali não agradavam a eles. Então eles se afastavam de Deus. Mas fica bem claro na Bíblia aquilo que Deus espera. Ele quer estar em comunhão, Ele quer se aproximar, Ele quer se revelar. Só que o grande problema é que às vezes a gente não quer se aprofundar de Deus da mesma maneira. Ezequiel 47, vamos lá? Versículo 3. Isso aqui a gente tem falado durante toda a semana, porque é interessante que a gente entenda isso. Amém? Ezequiel 47, 3. Deus, numa visão, Ele mostra para Ezequiel o templo, o altar, e do altar saíam águas, que a Bíblia diz que corriam em direção ao oriente, essas águas. E essas águas, elas carregavam ali a presença de Deus, tanto que a Bíblia diz que quando essas águas chegassem ao mar, por onde elas passassem, sararia. Não lembra o Evangelho hoje? As pessoas conhecem o Evangelho e elas são salvas, mesmo que ainda o corpo ainda não esteja sarado, elas salvam. Uma pessoa que confessa Jesus, que conheceu a palavra, essa pessoa ela vai viver, ela sara, ela passa a ter vida eterna em Cristo. E Jesus, Ele é o único que dá essa vida para nós. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. Algumas pessoas, quando você vai falar de Deus, elas questionam: ah, mas e o tal pessoa? E vai citando esses chavões que tem do espiritismo, do catolicismo, e assim de cada religião, como pessoas boas. E tem realmente, você vai encontrar pessoas boas em tudo quanto em todas as filosofias você vai encontrar pessoas boas. Tem. Se você falar assim, Chico Xavier foi um grande homem, ajudou muita gente, amém? Mas tem poder de salvar alguém? Não. Pastor, mas o que ele disse lá, está escrito aonde? O céu é de Deus, Cristo é o único caminho. Eu nunca vi falar na Bíblia sobre ele. Eu vejo falar sobre humanos na Bíblia, em geral, criação e filhos do Criador que aceitam Jesus. Amém? A teoria deles não existe na Bíblia. Ué, pastor, não está lá. Outro dia alguém falou para mim assim: mas por que a gente não pode batizar criança? Porque a Bíblia não fala de batismo de criança. Mas o que Deus fala então? Deus não fala de batismo de criança. Ele fala para apresentar a criança. Amém? Não batizar. Mas você viu, a gente cria situações, acha bonito e a gente vai arrumando. É legal você colocar lá pessoas, ah, esse é o padrinho. E aí vira o lado do comércio, né, irmão? A maioria dos padrinhos são escolhidos conforme o quê? Lucro. Aí que é a parte complicada. Um dia eu fiz um casamento, tinha 40 padrinhos. 40. Para que alguém arruma 40 padrinhos? Não tem motivo, não é? Eu garanto para você que tem um pedido de uma geladeira de um lado, TV do outro, o passeio de um lado, passeio do outro. Mas um padrinho, ele tem direito de te repreender, se intrometer no teu casamento. Você quer 40 casais se intrometendo no teu casamento? Quer ou não? Tô fora, pastor. Casa sem padrinho, então. Não é verdade? Não, mas aí você está vendo, a gente tem uma tendência a colocar coisas que são agradáveis no momento. O preço vem depois. Depois vem o preço. Amém? Mas não é disso que a gente está falando hoje. Eu preciso hoje
me aprofundar em Deus. É do Evangelho de Deus é que vem salvação. O que está fora, independente se a pessoa foi boa, se a memória daquela pessoa traz boas lembranças de caridade, aquilo tudo não tem valor no mundo espiritual. Amém? Por quê, pastor? Porque eu preciso realmente do Evangelho, é o único que pode me salvar. Amém? Somente o Evangelho tem esse poder de salvar. Lendo aqui comigo, a Bíblia diz assim, ó: saiu, pois, aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de quê? Uma régua de medir, e mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, águas que me davam onde? Pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, lombar. Mediu mais 1000 e já era um ribeiro. Olha o que ele diz agora: que eu não podia o quê? Atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Mas você percebe que o anjo estava levando ele cada vez mais profundo, mais para as águas profundas. O anjo queria que ele entrasse um pouco mais nessas águas, e essas águas não eram qualquer água. Olha o que ele diz depois: e me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer aonde? Deus não força, ele levou ele de novo à margem. 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. E ele me disse, essas águas saem para a região, desce a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá por tudo onde que entrar esse ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua, será como o peixe do mar, em multidão excessiva. Você vê, então Deus fala para ele do que aquelas águas causariam, o que aquelas águas fariam. Essas águas, ela representa para nós a presença de Deus, amém? E o quanto a gente pode se aproximar, nos lançar em direção a Deus. E foi isso que o Moisés, ele fez em relação a Deus, não foi? O Moisés subiu, teve aquela proximidade de Deus. Por várias vezes, Moisés, ao subir ao monte, as pessoas que estavam ali no deserto com Moisés, eles pensavam assim: se Moisés foi comido por bicho, foi devorado por uma fera, alguma coisa aconteceu, ele morreu, porque o Moisés ia para lá e o Moisés não voltava. Eles pensavam que o Moisés tinha fugido, desaparecido. E Moisés passava 30, 40, 50, 60 dias naquele monte, na presença de Deus. Quando Moisés descia daquele monte, algumas passagens da Bíblia deixam isso claro, as pessoas não conseguiam encarar o Moisés, olhar para Moisés, por causa da glória de Deus que refletia em Moisés. Aí você pergunta, já era normal a vida de Moisés, sim ou não? Não era normal mais. Por quê? Porque a glória de Deus estava refletindo em Moisés. E o restante do povo, pastor? O restante do povo estava ali, estava guiado por Deus, amém? Mas estava de maneira natural, de maneira rasa. Como esse homem falou ali, a um certo ponto que ele mediu as águas, que ele fez ele passar, as águas estavam nos tornozelos, não foi? A gente, estava falando isso inclusive na quarta ou sexta, a gente vem na igreja e a gente tem comunhão com Deus, a gente sente Deus. Você volta para casa, tranquilo, feliz. Eu orei pela minha casa, eu orei pela minha família, eu busquei Deus. Só que é diferente.
Teve um dia que Moisés estava no monte, Deus fala para Moisés assim: desce, porque o teu povo se desviou. O povo que você tirou lá do Egito já se desviou. E Deus fala assim: fizeram um bezerro para eles. E o Moisés desce com aquelas pedras dos mandamentos na mão. Quando ele chega, ele vê aquele movimento, as pessoas dançando por causa daquele bezerro de ouro. Moisés cata aquelas pedras com raiva, joga no chão e quebra inclusive as tábuas que estavam escritos os mandamentos de Deus. Por que Moisés desceu mesmo? O próprio Deus contou para Moisés. Foi ou não foi? Deus alertou Moisés. Eu vou mais longe. Vocês lembram daquela passagem aonde fala que o Josué foi para a batalha contra o povo de Ai? E eles perderam a batalha, fugiram, 36 morreram. E aí de repente o Josué se curva, começa a chorar, rasga as vestes dele. Você vê, tinha comunhão com Deus, ele tinha aparentemente uma santidade profunda, ele tinha uma preocupação em agradar a Deus. Só que Deus olha e fala para ele assim: por que você está triste? Por que você rasgou as tuas vestes? Deus fala assim: Israel pecou. Amém? Só que qual que era o problema de Josué ali? Não ter consultado a Deus, ter consultado apenas pessoas. Mas onde que eu quero chegar com isso? Deus dá liberdade, dá condições para que a gente se aproxima dele ao ponto de não precisarmos viver a vida apenas orando, porque orar é importante. Você vai orar a vida toda e tem que orar, e não é orar para agradar a Deus, o orar é para nós. Tem gente que pensa assim: se eu orar, Deus vai ficar feliz? Para Deus não muda nada se eu orar ou não orar. Você vai ficar feliz porque você orou. A oração não é para Deus, a oração é para você. Lembra disso. Quem precisa de oração somos. A oração é um meio de contato com Deus, mas que nós precisamos. E isso você vai ter. Só que, irmãos, não dá para negar que havia uma diferença entre Moisés e uma grande maioria das pessoas ali. Amém? O Moisés sabia por Deus o que estava acontecendo. E aí eu volto àquilo que eu estava dizendo antes. Às vezes a gente vem e faz esse ritual todos os domingos. Tem gente que é nas quartas e domingos, outros sextas e domingos, ou quarta, sexta, domingos, ou segunda, quartas e domingos. Legal. Só que a gente pode ir além. Ao invés de sermos pessoas que apenas molhem os tornozelos na presença de Deus, a gente pode ir além. Não é? A Bíblia não diz que quando derramasse o Espírito dele, os velhos teriam sonhos, não é? Ele não diz que outros profetizariam, os jovens ali, não é? Não estava escrito isso? Tem gente que está com a vida já definhada. Eu vou morrer logo. Logo eu estou morrendo. Por que eu vou correr atrás de alguma coisa? Não tem mais sonhos, não tem mais propósitos, não tem mais projetos. Não é verdade? Os jovens estão profetizando, não estão. Mas por que não? Por que não estão chamando a existência de coisas? Porque às vezes não vê mais sinais, não vê mais da presença de Deus. Mas pastor, por quê? Deus não mudou, não foi isso que a gente acabou de ler? Não continua sendo o mesmo Deus? Então eu pergunto para você hoje, por que Deus ele não pode alertar sobre a tua família? Por que quando você orar por um familiar seu, ele não pode se converter? Por que aquela palavra, quando você falar de Jesus dentro de casa, não vai causar um temor terrível dentro da pessoa? Tinha que causar. Tinha ou não tinha? Por que os vizinhos, não sei se vocês se lembram, mas quando era criança a gente ia falar assim: tinha um benzedor tal. Ele me levava, minha mãe está aqui, eles levavam a gente para ser benzido lá. Me lembro, sempre tinha umas senhoras, não é? Levou, não levou, mãe? Benzedores, né? Eu fui levado, mas não era convertido nessa época não. Depois que se converteu, não leva mais não. Eu tenho uma irmã, ela está até aqui. Ela falava assim: tem coisas que é na igreja, tem coisas que é no benzedor. Não conhece a Deus. Você está entendendo? É meio híbrido, né? É híbrido, é crente híbrido. Um pouquinho com Satanás, um pouquinho com Deus, né? Meio a meio, está amarrado isso daí.
Mas porque não tem comunhão com Deus, frequenta igreja. Mas onde que eu quero chegar? Aquela fama que tinha aquelas pessoas no passado. Você é de Jesus, você é uma referência de Deus. Quando Deus te chamou, Ele escolheu você, Ele escolheu no meio de um grande número, para que você se tornasse a referência dEle. E as pessoas dentro da sua casa olhando para você pelo teu testemunho, e isso não importa o que você viveu antes daquilo ali, mas as pessoas olharem para você dentro da tua casa e saber, não, a oração dessa pessoa é diferente, porque ela conhece Deus. Quantas vezes um parente chega, eu estou com dor, estou com isso, e aí o crente está dando a receita, não, faz o chá de alho, faz o chá de abacate, faz o chá. É verdade ou não é? A gente não poderia colocar a mão na cabeça de alguém, repreender aquele mal e desejar ali a bênção de Deus e ela se cumprir? Pode ou não pode? Mas se eu não tiver experiência com Deus, como é que eu vou fazer isso? Você está entendendo? Os meus pés vai só até o tornozelo, eu estou no raso com Deus. Pessoas que estão no raso não têm essa ousadia. E se não tiver essa ousadia, você nunca vai colocar a mão sobre a vida de alguém, sobre a cabeça de alguém, e vai chamar a cura sobre ela. E às vezes a cura que teria que ser entregue por você, você abençoaria a tua casa, não acontece. Por quê, pastor? Porque falta essa ousadia. Só que Deus, Ele falou, eu sou o Senhor e não mudo. Deus vai usar quem dentro da tua casa? Aí aparece o espírita amanhã, aparece lá o macumbeiro, aparece lá outra religião, ou seja, quem for que tiver, e eles vão ganhar o teu familiar, os parentes que você poderia ter levado a Cristo, o ímpio vai levar, e você vai dizer assim, a pessoa se bandiou, mas Deus fala, mas por que você não pregou, por que você não falou? Porque eu não estava tão próximo de Deus como deveria. Eu estava vivendo uma comunhão rasa com Deus. Está entendendo isso? E às vezes a gente está vivendo dessa forma no raso. Então se você não se aproximar de Deus, Ele não vai conseguir te usar. Pastor, mas eu estou fazendo errado. Você não está fazendo errado. Você vai entrar no céu, você não está pecando, você não está... Apesar que tem crente que é terrível, né, irmão? Tem crente que... Deus me livre. Tomem cuidado com crente. E no meio de igreja, irmãos, as pessoas falam, é tudo crente, é tudo de Jesus. Não é. No meio da igreja você vai encontrar todo tipo de coisas. Amém? Você vai encontrar toda situação no meio do povo de Deus. Ô pastor, tem. Mas eu tenho que ser de Deus. Sim ou não? Você tem que colocar isso no teu coração. E Deus, Ele não muda. Ô pastor, mas se eu me aprofundar, Deus falou para ele assim, ó, os peixes seriam segundo a sua espécie. Será como o peixe do quê? Por que será como o peixe do mar grande? Irmão, tudo nessa vida tem diferença. Tem os peixes de água rasa. Outro dia eu perguntei aqui, alguns até falaram, o Sandro ali gosta de pescaria, né, Sandro? Tem peixe que só vai pegar em águas rasas, não é? Aí acho que a irmã falou outro dia, né? Tem gosto de barro, né? Foi isso que a senhora disse? Gosto de terra. Eu não gosto de peixe, acho que eu comi peixe poucas vezes na minha vida. O pessoal até fala que eu não entendo nada de peixe, não entendo mesmo. Peixe e arroz não muda muito o gosto, só altera o tempero. Para mim, sai o mesmo sabor quase. Então, entre o arroz e o peixe não altera. Talvez eu que seja muito ruim realmente para paladar. Mas existe o peixe de mar grande, amém? Existe coisa que eu só vou ver no raso. Existem os pescadores lá que viviam da pesca, profissionais, que eles saíam, faziam pesca, tinha dias melhores, dias piores, amém? Mas havia o dia diferente, quando eles estavam numa profunda direção de Deus, como foi o caso de Pedro, que ele vai, lança o barco dele, e ele pega pela primeira vez tantos peixes que ele é obrigado a chamar os amigos para que pudesse ajudar, para que o barco não se afundasse. Olha a diferença quando a gente está numa intimidade com Deus. Antes daquilo ali, as pessoas eram de Deus, as pessoas oravam a Deus, elas buscavam a Deus. Mas existe uma diferença da minha proximidade com Deus. Amém?
Em vez de eu ter que orar todo santo dia, Jesus, livra meu filho, guarda o marido, guarda a esposa, guarda o pai, guarda a mãe. Por que eu não posso simplesmente ser alertado por Deus? Deus fala com você, olha só, hoje não é dia de você passar por aí, ó, você tem que passar por outro caminho. Ah, pastor, mas Deus não faz isso. Como que não? Segundo Reis, vamos lá, capítulo 6, não, segundo Reis 6, versículo 8. Segundo Reis 6, 8. Olha se Deus não faz. Amém? Estão me entendendo até aqui, igreja? Você pode viver uma vida no natural, mas você pode sair das águas rasas, você pode ir para o mar profundo, para a presença de Deus. Você pode ter mais comunhão com Deus. Ao invés de ficar nesse mundo perdido, sabendo de tragédias, pedindo Deus tenha misericórdia, você vai poder ser uma pessoa que vai interceder para que as tragédias não aconteçam. Amém? Você pode ser uma pessoa a qual Deus te alerta muito antes que o mal se levante. E por que que não? Se Deus te chamou é porque Ele quer isso para a tua vida. Amém? Segundo Reis 6,8, ele diz, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Consultou com seus servos dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria, ele tinha planejado ali, que ele colocaria uma cilada, uma armadilha, uma tocaia no caminho do rei de Israel. Só que havia um homem de Deus em Samaria. Amém? Esse homem de Deus, ele não tinha uma comunhão rasa com Deus. Ele tinha uma comunhão profunda. E diz no 9, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, veio lá de Samaria, viu, igreja? Dizendo, guarda-te de passares por tal, porque os sírios desceram ali. Isso é bom, não é? Antes mesmo daquela cilada estar preparada, o Eliseu já sabia do que estava para acontecer. Por que Deus não pode mostrar para você? Você fala para um filho, filho, esse caminho não é bom. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve essa sensação de que alguma coisa não está dando certo, não está acontecendo bem. Já teve isso? Você acha que quem te avisou? Mas por que não pode ser frequente? Por que não pode ser todos os dias? Por que não? Aí você vai dizer, ah, pastor, se Deus começar a me mostrar todo dia, seria bom. É verdade, não é? Mas imagina que Deus começa a mostrar tudo para um fofoqueiro. Ixi, pastor, aí complica, né? Já chegou, irmão? Tal pessoa aí, só não sei quem. Tá? Não funciona, funciona? Deus não vai mostrar para qualquer um. Deus vai mostrar para aquele, como ele falou, face a face. Ele falava com Moisés como se fala com quem? Um amigo. Você não conta para qualquer pessoa, coisa que você deve contar apenas para um amigo, é verdade ou não é? Mas tem gente que conta para todo mundo, né? Não fala para ninguém, estou falando só para você. Aí fala para o outro, fala para o outro. Eu me lembro quando eu estava indo, na época da pandemia, teve um pastor nosso que ele teve filhinho. Ele falou para mim, ô Hércules, você é muito amigo meu. Ó, minha mulher está grávida, mas não fala para ninguém não. Que eu estou esperando para que confirme mesmo lá. Porque já tinha perdido. Aí tá, fiquei quieto. Aí passou um depois e falou para mim, tal pastor está todo feliz lá. A mulher dele está grávida. Mas como é que você sabe? Não, ele falou para mim, mas não conta para ninguém não. Pastor, tudo fofoqueiro também. Aí veio um outro depois no refeitório. O cara vai ser papai, mas não conta para ninguém não. Aí eu falei, mas quem falou para você? Ele falou para mim, mas falou para não contar para ninguém. Aí chegou todo mundo, estava na sala, eu falei assim, tal, cara, todo mundo está dizendo que você contou disso daqui para ele, falou para não contar para todo mundo. Aí ele falou assim, é verdade, cara, eu não aguentei, comecei a contar. Mas ele falou para todo mundo assim, não fala nada mas tinha falado para todo mundo. Todo mundo sabia. Ou seja, não, ali é uma coisa boa, ele está feliz realmente, né? Era uma alegria, todo mundo estava alegre por ele, porque fazia muitos anos que ele queria um filho. Deus deu naquela época para ele.
Mas onde que eu quero chegar? Você imagina isso na mão, o poder de Deus na mão de um fofoqueiro, então? Conta para todo mundo. Ah, Deus já me contou que tá. Não funciona, funciona? Deus não é doido, irmão. Deus não é bobo. Mas se eu tenho comunhão com Deus, eu jamais vou expor a vida de alguém. Quando eu falo expor, não é as coisas que é cotidiano. Mas Deus, Ele vai saber o que Ele pode e o que Ele não pode. Você está entendendo isso? E eu só vou poder se eu tiver profundidade com Deus. E olha lá depois, 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E se guardou ali, olha só, nenhuma e nem 2 vezes. Então se turbou este incidente, o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? Olha o que o servo vai dizer agora. E disse um dos seus servos: não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de... Irmão, olha esse poder de Deus. Então Deus faz ou não faz? Antes mesmo, lá na cama do rei, o rei projetando: amanhã eu vou mandar todo mundo para lá, vou fazer uma cilada. Deus já estava mostrando a Eliseu: olha, tem uma cilada. Você tem ideia de quantas ciladas tem contra a tua família? Você tem ideia de quantas macumbas são feitas por isso? Você fala: mas ninguém vai fazer macumba para mim. Eu conversava com a minha mãe ontem. Olha, fazendo fofoca aqui. É o que eu fiquei sabendo ontem. Mas é interessante, por exemplo, a minha irmã foi trabalhar numa casa uma vez, e ela viu na casa dessa senhora, ela fazia esse negócio de trabalho. Aí a minha irmã chegou lá, entrou no negócio lá para mexer, não sei o que lá, e estava a foto do meu irmão de cabeça para baixo no negócio. Olha como o mundo é pequeno, não é verdade? Você está vendo? E por que fizeram? Ninguém sabe. Minha mãe até perguntou para ela: por que você não desvirou lá, né, a foto, né? Não ia mudar muita coisa, virar ou desvirar, não altera nada. Mas não foi o que aconteceu? Olha lá. Ficou com medo de mexer, né? Vai que o demônio fica bravo. Não, mas você está vendo? Você encontra a foto de um familiar seu lá. Ela nem sabia, claro, a pessoa também não sabia. Estava lá. Estava lá. Deus mostrou. Não foi? De alguma forma, Deus trouxe meios. Mas Deus não podia mostrar todo santo dia? Sim ou não? Aquilo que está no teu caminho. Quando Deus fala para você: ó, isso aí não vai ficar bem. Às vezes uma porta, tem gente que entra numa porta que parece ser melhor, é pior. Você está perdendo teu tempo naquela porta. Mas aí Deus te mostra: não, esse caminho é o melhor. Irmão, Deus pode fazer isso. Mas às vezes a gente está tão longe de Deus, está tão perto do mundo. O diabo está nos enganando. Às vezes está enganando o marido, está enganando a esposa, às vezes está enganando as pessoas. Cuidado. Deus alerta, às vezes Deus fala ao teu coração. Deus te instrui, te guia. Só que a gente não está em profundidade, a gente não ouve Deus falar. Vou mais longe, Gênesis 18, 17, vai lá rapidinho. É importante você entender isso. Olha o que Deus vai falar sobre Abraão. O Abraão, ele tinha um sobrinho que estava no caminho errado. Quantos parentes nossos não estão no caminho errado, irmão? Irmãos, quantas pessoas nossas não estão precisando da nossa oração? Mas aí eu pergunto para você: quantas vezes você já sentiu vontade de colocar a mão na cabeça daquele familiar, orar e mandar sair aquele mal? Deus fala até o teu coração. Mas você teve coragem de fazer isso? Ah, pastor, bate uma insegurança ali, falta ousadia. Na verdade está faltando o quê? Profundidade com Deus. É verdade ou não é? Eu me lembro uma vez, eu fui lá, estava começando, tinha 6 meses na igreja. Me mandaram ir num velório para orar pelas pessoas. Me deu uma vontade de mandar aquele morto levantar do caixão. Eu não tive coragem. Mas deu vontade. Até hoje eu me arrependo, devia ter mandado. Ô pastor, e por que não mandou? Falta de quê? Profundidade. Deus podia ter feito um milagre, não podia? Pode ou não pode? Mas aí iria usar quem?
Era covarde. É verdade. Talvez você tenha sido covarde também. Deus fala para você, ora, faz oração. Ah, mas vai que eu oro e não dá certo, eu não sei orar. Talvez dá certo. Mas você só vai saber se você tiver profundidade com Deus. É verdade ou não é? Deus precisa de você. Quer te usar. Mas a gente está lá na frente da novela, 2 horas, futebol, Corinthians, Palmeiras, Santos. Já vendeu o resultado já e você está lá torcendo, brigando com o vizinho, porque ele é... É verdade, já está com o jogo definido já. E a gente está lá discutindo com o outro. Não é assim que acontece? E o diabo está zombando da gente. E Deus dizendo, ah, se ele entendesse. 18, 17. Está pertinho. 18. Gênesis 18. 17. Não é 18, eu falei errado. Falei certo? E disse assim, ó, vamos ler então? E disse o Senhor, Deus estava conversando com os anjos que estavam indo para destruir Sodoma, tá bom? E aí diz assim, ó, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Troca o nome do Abraão pelo seu nome. Pensa Deus falando, eu vou ocultar do João aquilo que eu faço? Deus vai ocultar do Eduardo o que faz? Deus vai ocultar da Catarina o que faz? Não a Catarina, falando o nome, está dando Catarina. Né? Vai ocultar do João, do José, do Pedro, aquilo que ele faz? Não, Deus não oculta. Só que olha o que ele vai dizer depois. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho o quê? Conhecido. E que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Irmão, Deus olhou para Abraão e sabia, não, Abraão ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E ele falou, eu não vou ocultar nada para Abraão. Deus não quer ocultar nada de você. Deus quer que você saiba, que você veja, que você tenha visões, que você tenha comunhão com Deus, que você interceda pela tua casa, que você imponha as mãos sobre a tua família e você abençoa a tua família. A Bíblia diz que os filhos são abençoados dentro de nós. Mas se eu não tiver essa ousadia, como é que você vai orar por aquele filho? Como é que você vai orar por aquele familiar? Amém? Eu preciso me aprofundar na presença de Deus. Aí Deus vai me conhecer também. Como ele falou, porque eu tenho. O que Deus falou ali? Eu tenho o que, igreja? Conhecido. Você só vai conhecer uma pessoa se você se tornar íntimo dessa pessoa. E olha lá, hein? Que talvez não vai conhecer. Amém? Se você olha para alguém hoje, com Deus é assim a oração. Você chegou, imagina, você encontrou alguém que você não conhece dentro da igreja, você olha, você cumprimenta assim, não é? Não sai nem uma frase. Outro dia você chegou, beleza? Beleza. Outro dia você chegou, qual que é o seu nome? Aí fala, daqui a pouco você já está dizendo que mora no lugar, que conheceu isso e aquilo, daqui a pouco você já está falando. Chega um dia, você já está até com outras pessoas, não, esse irmão é assim, é gente boa, né? Já está falando que você foi criando vínculos. Uma pessoa olha o primeiro dia, você só cumprimenta, que uns dias você está conversando horas com a pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Como é que eu me aprofundo com Deus? Orando, buscando, passando o tempo na presença de Deus. Amém? Chega um momento que Deus já está contando para você, como Ele contou para Moisés, para Abraão e com muitos outros. Amém? Mas precisamos sair do raso. Diga graças a Deus. Para terminarmos, Números capítulo 12, versículo 8. Números 12, 8. Amém?
Números 12:8. Posso ler? Boca a boca falo com e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Amém? Assim tem que ser também a gente com Deus. Boca a boca Deus fala com você, e Deus pode. Eu só preciso me aprofundar de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vou me despedir do povo de casa também na live. Ele vai encerrar ali em nome de Jesus. Deus abençoe a quem está em casa em nome de Jesus.